Fala cartoleiros, beleza? Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dessa vez estou trazendo aqui o vídeo com as dicas para a rodada de semifinais do Cartola Mundial de Clubes. E eu sei que vocês querem mitar nessas semifinais, não é? Então assista esse vídeo por completo e com as dicas e mais informações e análises também eu posso ajudar vocês a mitar. Então, para me ajudar, já chega deixando o like, se inscrevendo também no canal, ativando o sininho das notificações, porque amanhã já vou estar trazendo o vídeo com a escalação para a semifinal e compartilhe com todos os seus amigos também, para vocês fazerem isso, é de graça e pode ter certeza que me ajuda demais. Então, sem mais enrolações, bora para as dicas. E vamos começar falando sobre os melhores goleiros para essas semis. E Donnarumma do PSG é uma ótima opção para a rodada. Para mim, o melhor goleiro nessa temporada vem realmente jogando demais. E contra o Real Madrid, que vai ser um jogo complicadíssimo, um ótimo jogo para a gente acompanhar. Acredito que pode muito bem. Real Madrid que pode tirar esse SG, só que pode fazer o Donnarumma fazer várias defesas. Robert Sanchez do Chelsea é uma boa opção para a rodada. Acredito que o Chelsea tem possibilidade de garantir o SG contra o Fluminense. Chelsea é mais time, na minha opinião. E Robert Sanchez pode muito bem nesse jogo. Ele é um goleiro que também faz bastante defesas e não precisa necessariamente do SG para fazer uma boa pontuação. E também é um pouco mais barato que os demais, então isso ajuda bastante. E Courtois do Real Madrid, alternativa ao Donnarumma do mesmo confronto, também é uma ótima opção para a rodada. Não preciso nem de ficar perdendo tempo aqui falando o quão bom goleiro o Courtois é. É um goleiro que faz vários defeitos difíceis também é um goleiro catador de pênaltis. Possivelmente vai perder o SG. Paris Saint-Germain é um time muito ofensivo que faz muitos gols, só Courtois tem bastante possibilidade de fazer várias defesas no jogo. E vamos falar agora sobre os melhores zagueiros para essa semi. Chalobah do Chelsea é uma ótima opção contra o Fluminense, como já falei, tem possibilidade de garantir o SG, é um zagueiro que vem desarmando bem e também é bom na bola aérea, além de estar um pouquinho mais barato também, o que ajuda bastante, pois os meias e atacantes estão bem caros nessa rodada. Marquinhos do PSG é uma boa opção, acredito que contra o Real Madrid, como já falei, tem possibilidade de perder o SG, só que o Marquinhos é um zagueiro que desarma bem e é bom na bola aérea também, além de ser um cara bastante construtor, então tem possibilidade de dar uma assistência também. Asensio do Real Madrid é outra boa opção para essas semis e já vou adiantando para vocês, rapaziada. Nessas semifinais a gente tem poucas opções para zagueiros e também poucas opções nas laterais. A gente está um pouco mais recheado no meio de campo e ataque, então a gente tem que colocar posições do mesmo confronto. Mas Asensio é uma boa opção também, é um cara que está desarmando bem nesse Mundial de Clubes e é uma boa opção também na bola aérea, então a gente tem que dar essa opção. Badiashile do Chelsea é outra boa opção na rodada, um zagueiro que é muito bom ofensivamente, é muito bom na bola aérea e é um zagueiro que consegue desarmar bem também, é um zagueiro mais barato que os demais e como já falei, acredito que o Chelsea tem possibilidade de garantir o SG contra o Fluminense. Outra boa opção é Lucas Beraldo do Chelsea, alternativa ao Marquinhos e é um pouco mais barato também, o que ajuda bastante a gente escalar meias e atacantes melhores. Ele vai jogar, pois o Pátio foi expulso contra o Bayern de Munique e ele é um zagueiro bom na bola aérea e consegue desarmar bem também. E talvez tenha um possível SG, mas eu acho muito difícil, pois o Real Madrid é um time muito ofensivo e faz bastante gols. E agora vamos falar sobre os melhores laterais para essa rodada. E não tem como a gente não falar do Hakimi do Paris Saint-Germain. É uma ótima opção para essa rodada. O único empecilho que impede muitas pessoas de escalar ele é que ele é muito caro, né, rapaziada? Infelizmente, só que é um lateral muito bom e é uma ótima para essa rodada. É um lateral muito ofensivo que pisa bastante na área para fazer gols e dar assistências e consegue desarmar bem também. Cucurella do Chelsea é outra boa opção para rodada, um lateral que vem desarmando muito bem nesse Mundial de Clubes. Como já falei, o Chelsea tem possibilidade de garantir o SG, ele é um lateral também ofensivo, que dá bastante assistências, então é bem interessante contra o Fluminense. E Fran Garcia do Real Madrid, como falei para vocês, tendo confronto contra o PSG, é uma boa opção também, é um lateral que vem tendo bastante destaque nesse Mundial de Clubes pelos desarmes, e é um lateral também ofensivo que já deu assistência na competição, então mesmo tendo um jogo complicadíssimo contra o país, é uma boa opção nessa rodada. Sendo a alternativa ao Hakimi, Nuno Mendes do Paris Saint-Germain também é uma ótima opção para rodada, é um lateral um pouco mais barato, isso ajuda bastante, e é um lateral também ofensivo, né, rapaziada? É muito bom também o Nuno Mendes, na minha opinião, o melhor lateral esquerdo do mundo, é um lateral muito ofensivo que pisa bastante na área também para fazer gols e dar assistências, e é uma ótima contra o Real Madrid. E sendo também alternativa ao Cucurella, Malo Gusto do Chelsea é uma ótima opção, é um lateral que nesse Mundial de Clubes vem jogando como ala, então vem sendo muito ofensivo, tem possibilidade de dar assistências nesse jogo, e é um lateral também que vem desarmando bastante, então é uma ótima opção e está um pouco mais barato. E agora vamos falar sobre os melhores meias para essas semifinais. E Kvaratskhelia do Paris Saint-Germain vem como uma ótima opção
para essas semifinais, mesmo tendo um jogo complicadíssimo contra o Real Madrid. Ele é um cara que tem bastante média básica, chega bastante ao ataque para fazer gols, dar assistências, vem muito bem nessa temporada e é uma ótima opção, mesmo tendo um jogo complicadíssimo. Cole Palmer do Chelsea é uma opção que a gente também tem que ficar de olho. No jogo contra o Palmeiras foi muito bem, fez um golaço, e contra o Fluminense acredito que também pode muito bem. Rapaziada, na minha opinião, unanimidade nessa rodada, não dá para não ir com ele. É um cara que tem o pênalti ali também, o que ajuda demais, e tem a bola parada, então tem que ir com ele. Bellingham do Real Madrid também é uma boa opção, mesmo tendo um jogo complicadíssimo contra o Paris Saint-Germain. O Bellingham sempre é uma boa, né, rapaziada? É um cara que também tem bastante média básica, desarma bem e é um cara que pisa bastante na área para fazer gols, dar assistências, então também é uma ótima. Valverde também do Real Madrid é outra boa opção, um cara que finaliza muito de fora da área, a gente conhece os chutes potentes que ele tem e é um cara que vem desarmando muito bem também, tem tido uma média muito boa nesse Mundial de Clubes, acredito que também é uma ótima contra o Paris Saint-Germain. Enzo Fernandes do Chelsea também é outra boa opção nessas semifinais. É um cara que desarma muito bem, tem tido uma média básica muito boa nesse Mundial e é um cara que também pisa bastante na área para fazer gols, dar assistências, tem um jogo favorável contra o Fluminense. Acredito que é uma boa opção nessa rodada. E temos que falar de John Arias, que vem sendo um dos destaques, um dos principais jogadores desse Mundial de Clubes, vem sendo o cara do Fluminense. É uma boa opção, mesmo tendo um jogo complicadíssimo contra o Chelsea. Ele é o cara que tem todas as bolas paradas, tem o pênalti também, vem tendo uma ótima média básica. Mesmo sendo um jogo muito difícil, é uma opção para se olhar. Arda Güler do Real Madrid também é uma boa opção nessa rodada, um cara que vem tendo muito destaque nesse Mundial de Clubes, vem jogando muito bem com o Xabi Alonso. Na última rodada contra o Borussia Dortmund fez 16 pontos, então mitou contra o PSG, mesmo sendo um jogo complicadíssimo, é uma boa opção e também tem uma média básica muito interessante. E a nossa última opção para meia, Vitinha do Paris Saint-Germain, é uma boa também, é um cara que consegue desarmar muito bem e mesmo sendo mais um construtor de jogadas, chega bastante ao ataque, pisa bastante para fazer gols, dar assistências, então também é interessante contra o Real Madrid. E agora vamos falar sobre os melhores atacantes para essas semifinais. E Dembélé do Paris Saint-Germain é uma opção de muito destaque nessas semifinais. No último jogo contra o Bayern de Munique, entrou no segundo tempo e deixou o seu golzinho, ainda fez uma finalização na trave, então é uma ótima opção nessa rodada. Mesmo sendo um jogo complicadíssimo, é um cara que chama a responsabilidade, é um dos candidatos a vencer a bola de ouro nesse ano, então é uma boa opção também. Pedro Neto do Chelsea é outra boa opção na rodada, um dos caras que vem sendo um dos destaques desse Mundial de Clubes, na minha opinião, o principal jogador do Chelsea nesse Mundial, e contra o Fluminense acredito que é uma ótima opção. O Chelsea tem mais elenco, tem possibilidade de vencer esse Fluminense, e o Pedro do Chelsea, como já falei, vem sendo um dos destaques, vem fazendo gols, dando assistência também, tem bastante média básica, é uma opção bem interessante. Mbappé do Real Madrid é outra ótima opção, contra o Borussia Dortmund é outro cara que entrou no segundo tempo e meteu um golaço, é uma boa opção também contra o PSG. Vai ter uma possível lei do ex, com certeza vai entrar mordido nesse jogo contra o Paris, é uma ótima opção, um cara que tem um pênalti, finaliza demais, mesmo que está voltando, já está 100%, é uma ótima nessa rodada, temos que ficar de olho. Se ele vai jogar também, né, rapaziada, a gente tem que ficar atento, se ele vai começar como titular, vamos ficar atento às notícias aí, mas se começar jogando como titular, é uma ótima para essa rodada. Desiré Doué do Paris Saint-Germain é outra boa opção também. Contra o Bayern de Munique abriu os caminhos ali, meteu um golaço de fora da área. É um cara que vem jogando bastante nesse Mundial de Clubes. Tem também bastante média básica. Vai ser um jogo complicadíssimo, mas esse cara não treme. Ele chama a responsabilidade em jogo grande. Então é uma boa opção também o Doué do PSG. Sendo alternativa ao Mbappé, Vinícius Júnior também é outra boa opção na rodada, é outro cara que chama a responsabilidade em jogo grande, vem jogando bem nesse Mundial de Clubes, e contra o Paris Saint-Germain é uma boa opção, é um cara que faz muitos gols, dá assistências, também tem uma média básica interessante, então é outra boa opção na rodada. João Pedro do Chelsea, recém-chegado no time, é uma ótima opção também, vai estar enfrentando o seu ex-time Fluminense, então tem possibilidade de fazer a lei do ex. É um cara que na última temporada foi muito bem pelo Brighton, fez muitos gols, então é bem interessante também nessa rodada e está um pouco mais barato. E agora vamos falar sobre os melhores técnicos para essas semifinais. Começando com Enzo Maresca do Chelsea, vejo o Chelsea como favorito, rapaziada. Para mim tem um melhor elenco, joga o melhor futebol do que o Fluminense, então acredito que o Chelsea sai vencedor e tem possibilidade de garantir o SG também, então Enzo Maresca também tem um possível bom scout. Luiz Henrique do Paris Saint-Germain é outro bom técnico para essa rodada. Vejo um jogo muito difícil contra o Real Madrid, só que acredito que o Paris é favorito porque vem jogando o melhor futebol do mundo nessa temporada. Então, mesmo sendo um jogo complicadíssimo, acredito que o PSG pode ser vencedor e ele fazer um bom scout.
E é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Deixe nos comentários o que você achou do vídeo. Deixa o like também para me ajudar. Se inscreva no canal. Compartilhe com todos os seus amigos. Como já falei, isso para vocês é de graça e pode ter certeza que me ajuda muito a trazer mais conteúdos. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Fui!